nossa guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte, RU Nossa Senhora de Guadalupe, traz até você a Lei do Amor. Defende dos perigos, dos inimigos da vida. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada, o povo de Deus. Olá pessoal, ouvintes da Rádio Universidade Católica de Pelotas. Com grande alegria, estamos mais uma vez no programa Lei do Amor, sempre sob o patrocínio do Clube do Ouvinte Nossa Senhora de Guadalupe. Eu agora estou no WhatsApp também do Clube dos Ouvintes, podem mandar perguntas para lá. E também sou chau, freios e suspensão ali no Lago de Portugal. E hoje nós estamos relembrando o grande mês das missões, mês de outubro, mês dedicado às missões. E as missões sempre foram, podemos dizer assim, um grande desafio para a nossa igreja e para a construção do reino de Deus. Até quem acessa o site da nossa arquidiocese, tem um artigo meu este mês, no início do mês, essa semana, sobre a ação missionária da igreja. E eu até gostaria hoje de tratar com os ouvintes também sobre este assunto e baseado neste texto publicado lá no site da universidade. Diz lá o decreto conciliar do Concílio Vaticano II Ad Gentes, que trata da ação missionária da Igreja, e ele nos diz lá nos seus parágrafos de introdução, parágrafo 2, sobretudo, ele diz assim: a Igreja peregrina é por sua natureza missionária, pois ela se origina da missão do Filho e da missão do Espírito Santo, segundo o desígnio de Deus Pai. A ação missionária, então, consiste principalmente no anúncio desta mensagem. E que mensagem? A mensagem que Jesus Cristo trouxe. A mensagem de revelação do Deus Pai Criador, do Deus Filho Redentor, do Deus Espírito Santo Santificador, e convidando as pessoas a se batizarem em nome deste Deus, a se congregarem em comunidade, em igreja, e a fazerem dessa congregação uma tarefa de anúncio e de acolhimento pelo mundo inteiro, né? Então, toda atividade que acompanha essa função está em função desta missão, desta mensagem, né? Que é aquela que está lá também no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 19 e seguinte, em que coloca, ide e fazei meus discípulos todos os povos, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos anunciei. Jesus então anunciou o plano do Pai, revelou um Deus que muda os paradigmas das relações sociais, muda o paradigma dos valores sociais, porque é sempre bom lembrar, a gente às vezes esquece, que na época de Jesus a sociedade patriarcal era muito forte e que todas as coisas que concorriam na sociedade eram decididas única e exclusivamente pelos homens. Até chegava assim um ponto que a gente pode dizer de desumanidade, em que o homem, o marido, era dono de tudo, que podia até vender seus filhos, repudiar sua mulher, deixar na rua da amargura, como a gente diz, porque não se agradava dela, dava carta de repúdio, e Moisés até justificou alguns desses comportamentos na lei por causa da dureza do coração. Mas Jesus veio e disse, não, Deus no início criou homem e mulher. Ora, quando Deus cria homem e mulher, Deus quer dizer, os dois são dignos. O homem não está um patamar acima da mulher, nem a mulher está um patamar acima do homem. E é o grande paradigma de transformação social que Cristo veio anunciar.
E é esta a missão daqueles que seguem o nome de cristãos, batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, santificados, fortalecidos, restaurados pela ação do Espírito Santo, que devem anunciar ao mundo, né? Todos são iguais perante Deus, todos são dignos perante Deus. Até eu me recordo que no Evangelho de domingo passado, a gente falava lá, né, dessa dignidade do homem e a mulher no simbolismo do matrimônio, mas também que Jesus pegava uma criança que os discípulos repreendiam, não deixa as crianças incomodar o mestre, né? Porque criança também era objeto muitas vezes de troca dos pais. O menino aos 12 anos ia para o templo, então aí começava a adquirir personalidade, né? E a menina até os 12 anos e meio tinha que fazer exatamente o que o pai queria. Até muitas vezes eles davam as filhas em casamento nessa idade porque elas não poderiam reclamar mais, né? E aí Jesus diz, não, a criança também é digna. A criança é um homem e uma mulher criados à imagem e semelhança de Deus. Não é um adulto em miniatura, como tampouco é um objeto do adulto já maduro. E é esse um dos grandes paradigmas que talvez o mundo de hoje ainda não tenha compreendido também. Essa dignidade que Deus no início os criou homem e os criou mulher, igual dignidade, e com todas as capacidades que Deus coloca em cada um, né? Costumamos chamar de missões todas as iniciativas que envolvem a pregação do Evangelho e também, conforme o Adigentes, né, esse decreto Adigentes do Concílio, lá no seu parágrafo 6, ele coloca isso. Pregar o Evangelho e é fundar a própria igreja entre os povos e sociedades que ainda não creem em Cristo. Alguns programas atrás nós falávamos, né, na lei do amor, que ninguém pode ser forçado a modificar a sua consciência e fazer uma lavagem cerebral, melhor receber uma lavagem cerebral e ter que optar por uma fé. Mas pelo meu testemunho, eu deveria questionar as pessoas se não é mais agradável aderirem a esta fé e renovarem a sua esperança e a caminhada nesta vida sobre o sol da justiça que é Jesus Cristo, essa justiça que é dignidade para todos. E agora vem esta palavra da igreja, né, que nos coloca muito claro. Nós temos que levar essa mensagem, e isso é uma missão, para aqueles que ainda não creem em Cristo. Eu vejo assim muitas vezes de manhã, domingo de manhã a gente sai para ir na igreja, né? E a gente vê grupos andando de casa em casa de outras religiões, né? Levando lá uma mensagem, um jornalzinho, um folheto, alguma coisa, né? E tentando falar de Jesus Cristo, anunciando o querigma, né? Jesus Cristo como Salvador. Eu acho isso bonito, eu acho isso uma coisa maravilhosa, eu poder crer, eu poder ter a minha esperança em saber que existe algo além dessa vida, existe o outro lado. E segundo São Paulo, né, o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam é algo que os olhos não viram, os ouvidos não viram e o coração não pode pressentir. Então, anunciar isso aí, que existe um outro lado maravilhoso, é muito bom. E muitas vezes, infelizmente, para nós católicos, parece que o querigma é tarefa de padre e freira, né? É o que eu sempre ouvi na minha vida, né? Não, nós precisamos também de todos os batizados, porque todos os batizados lá, segundo o decreto Adigentes, né, eles têm também essa grave tarefa, esse grave dever de anunciar, né? Então, nós temos também, dentro da lei do amor, lá no Código de Direito Canônico, o cânone 781, ele vai até 792, né? Falando sobre a função da missão, a ação missionária da igreja em frente às missões. E nesse cânone, nós vemos que esta perspectiva da ação emanada lá pelo Concílio Vaticano II, essa ação missionária, né, que nos fala tanto na Constituição Lumen Gentium, como também neste decreto missionário Adigentes, diz o seguinte, esse cânone, eu gostaria de repeti-lo para vocês. Sendo que a igreja toda é missionária, por sua natureza, e que a obra de evangelização é dever fundamental do povo de Deus, todos os fiéis conscientes da própria responsabilidade
Assumam cada um sua parte na obra missionária. Assumam cada um sua parte na obra missionária. Analisando profundamente esse cânone, vemos que o empenho missionário vem chamado de dever fundamental para todos os fiéis da Igreja. E é o grande indicativo para que todos os batizados tenham o dever moral de assumir o trabalho evangelizador como responsabilidade própria, fundamentada nos sacramentos do batismo e da confirmação. Eu sou batizado, eu sou missionário. Até esse foi o lema da última missão popular que fizemos em Pelotas, né? Sou batizado, eu sou missionário. Sou confirmado, eu tenho a força do Espírito Santo com 7 dons, para não me atrapalhar nas palavras, não me embaraçar com vergonhas, com omissões e, de fato, ir falar de Jesus Cristo sobre mais para os mais fragilizados, né? Também, no cânone 211, que é um cânone assim de norma geral para o povo de Deus, ele não trata especificamente da ação missionária, mas ele trata assim como um instituto jurídico, quer dizer, algo que perpassa, né, toda a lei do amor. O cânone 211 ele diz assim: todos os fiéis têm o direito e o dever de trabalhar a fim de que o anúncio divino da salvação chegue sempre mais a todos os homens de todos os tempos e de todo o mundo, né? Infelizmente, a gente vê que muitos ainda continuam com a mentalidade que é considerada assim, né? Função de evangelizar, pregar evangelho, visitar doente, fazer obras de misericórdia, isso está ligado aos padres e aos consagrados. Tá bom, pode ser os consagrados. Eu sou consagrado pelo batismo como sacerdote, profeta e rei, então eu tenho que assumir. Eu não preciso ter um véu na cabeça e ser freire, eu não preciso ter um título de irmão, mas eu sou um batizado, um filho, uma filha de Deus, e que Deus conta comigo para o seu reino ir adiante, né? E, infelizmente, muitas vezes a gente se acomoda nisso aí e a gente acaba demonstrando um certo desinteresse pela propagação, né, ou pelo anúncio desta fé. Mas quando o cânone lá também, em 781, nos dizia, né, que cada um deve assumir a sua parte na obra missionária, eu gostaria de colocar assim também um parêntese e abrir assim, cada um colocar alguma coisa na obra missionária, né? Por exemplo, eu posso rezar pelas missões. Santa Teresinha é a padroeira junto com São Francisco Xavier, que foi em frente de missão e morreu lá na Ásia abençoando o continente chinês, né? Santa Teresinha era uma irmã carmelita descalça, vivia no claustro, fechada em oração. Mas ela dizia: eu ofereço as minhas orações, o meu dia a dia, né? A minha Eucaristia até outra Eucaristia, para que os missionários não desanimem e que os missionários possam salvar almas. Então, rezar também pelas missões, né? Às vezes a gente fica fechado na oração, rezando por mim, comigo, meu, e aquilo que me cerca, aquele universo pequenininho, né? E nem me lembro de rezar pelos meus vizinhos, que também são pessoas que às vezes não conhecem, né, a realidade da igreja. Eu me lembro logo que eu me mudei, né, para um endereço em que eu residia, né, passava uma capelinha de Nossa Senhora lá na nossa rua. E era interessante que ninguém queria receber. Então, quando chegava Nossa Senhora em alguma casa, vai lá para a casa do padre, isso é coisa do padre, isso é coisa do padre. Não era meu, era da paróquia onde eu estava habitando, né? Então, as pessoas, às vezes, não querer receber uma Nossa Senhora que circula, né, e que são batizados e que querem batizados e que procuravam um padre para tentar batizar também seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seus afilhados, né? E não receber a visita da Mãe Peregrina, que é uma bênção, é uma devoção, é um sinal de que ali urge se fazer uma missão esclarecedora. E o Papa Francisco, logo no início do seu pontificado, lançou essa missão entre os vizinhos, dizendo: quem não conhece os seus vizinhos, não é a palavra minha, do Papa Francisco, hein? Quem não conhece os seus vizinhos não pode ser chamado de cristão.
porque o cristão é aquele que leva a alegria e leva a fraternidade e o convívio sereno nas suas circunstâncias, ou seja, naquilo que o envolve, né? Então, quando o cânone diz que a gente pode colaborar de alguma maneira, né? Claro que a nossa oração para aqueles missionários que estão lá na Ásia, na África, na Amazônia, né? Em zonas assim específicas, na Oceania, é muito importante a nossa oração. Mas também eu não posso convidar, por exemplo, eu que sou católico, eu vou à missa, né, trazer um folheto da minha igreja, um folderzinho, e colocar na caixa de correspondência dos meus vizinhos, dizendo ali na paróquia quais são os horários da missa, qual é o atendimento que a igreja faz, tem grupo de oração, as paróquias organizam esses folders, né? Então isso aí é muito importante, é uma missão no qual a lei do amor nos convida. Um outro fator também, esse mês nós temos no terceiro fim de semana, que nós coincide com Guadalupe, mas pode ser no segundo, no terceiro, no quarto, uma coleta missionária, uma coleta de valores em dinheiro. E aí o pessoal diz, mas para que dinheiro? Bom, por exemplo, toda a coleta missionária do Rio Grande do Sul tem um destino. Todas as 17 dioceses do Rio Grande do Sul fazem essa coleta e a colocam em comum, né, para distribuí-la. Em qual sentido? Nossa missão lá em Moçambique, onde temos 5 leigos, temos 3 irmãs, temos 2 padres, né, tem até uma médica lá. E claro que eles precisam receber material para evangelização, eles precisam, né, eles ficam 5 anos lá, precisa se trazer de volta, se levar, precisa de passagens aéreas, essas coisas todas aí, né? Então, a gente, nesse sentido, a gente faz essa coleta. Também nós tivemos um padre da nossa arquidiocese aqui, o padre Serginho, que trabalhou durante 2 anos lá em Roraima. Também o salário dele lá, o seu sustento, era pago com esta verba da coleta missionária. Hoje nós temos padre na diocese de São Gabriel de Cachoeira de São Gabriel, Cachoeira de São Gabriel, que é a maior fronteira de diocese do Brasil, pega toda a Venezuela. São só 3 municípios, toda cortada de rios, só se vai de barco, né? O extremo norte da nossa igreja aqui no Brasil. Tem padre lá, tem padre em Roraima, deve ter padre em Rondônia também. Temos padres lá em Moçambique, como eu disse, né, as irmãs. Então essa coleta aí é uma maneira de eu colaborar, já que eu não estou na frente da missão, para a manutenção deste anúncio do Evangelho. Então também é uma outra forma e que a gente recebe os envelopes nas paróquias, né, para contribuir com isso aí, né. Depois eu também queria falar dessa ação do leigo, não sei o que fala, é a Igreja, no Concílio Vaticano II, na Constituição Luz dos Povos, né, Lumen Gentium, no seu parágrafo 33, ela diz uma coisa muito importante. Os leigos são congregados no povo de Deus e constituídos num só corpo de Cristo, sob uma só cabeça. Quem quer que seja, todos são chamados a empregar todas as forças recebidas por bondade do Criador e graça do Redentor, como membros vivos, para o incremento e perene santificação da Igreja. O apostolado dos leigos é participação da própria missão salvífica da Igreja. Então, realmente, já no Vaticano II, há 50 anos, né, a Igreja serejava, abria as portas e tentava mudar a mentalidade. A Igreja não é padre e freira. A Igreja somos todos nós, cada um na sua peculiaridade própria, cada um na sua função consagrada própria, cada um na sua tarefa que existe na imensidão do povo de Deus, né? Cada um faz essa participação na missão salvífica, quer dizer, a missão que realmente me faz ir para o outro lado, gozar o prêmio do amor com que Cristo nos resgatou na sua cruz. Então nós não podemos fechar os olhos, os ouvidos, o coração, a mente a este fator tão importante, né, que importa na salvação das almas. Que possa esse mês missionário, esse mês de outubro que estamos vivendo, né, e nos conscientizar que nós somos igreja e que a igreja é responsável na missão de evangelizar todos os povos e nos permita, de fato,
favorecer por todos os meios de colaboração, nos mais diversos níveis, para esse serviço em favor da difusão do Reino de Deus. O Reino de Deus já está entre nós, nos anunciou Jesus Cristo, e o Reino de Deus que está entre nós, ele é uma oportunidade única de convívio e de participação solidária. A solidariedade é o que fica, né? O que eu levo para a concretização de ver Cristo, de ver Deus melhor, face a face lá no céu, o que eu levo para lá é o amor com que eu coloquei naquilo que eu fiz. Eu não preciso fazer muita coisa, mas eu devo colocar o máximo da minha capacidade de amar naquilo que eu faço. E isso é a grande missão. Jesus Cristo ia falando, curava nas oportunidades, alimentava nas oportunidades, né? Mas ele o fazia, e o Evangelho sempre mostra, porque via o povo como ovelha sem pastor e tinha compaixão. Quer dizer, ele optava no seu coração, compaixão, ele optava de coração a realmente amar e ajudar naquele momento, naquele local e naquela necessidade. Ser missionário do Reino de Deus, ser batizado, consciente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, significa eu amar intensamente naquele momento, naquele lugar e naquilo que é uma necessidade para suprir esta necessidade. Então, mais uma vez, também queremos convidar a todos a serem missionários no Clube do Ouvinte Nossa Senhora de Guadalupe. Através da Rádio Universidade, através das paróquias, podemos nos inscrever e, nos inscrevendo, ajudarmos com R$20 mensais a manutenção de toda a programação católica e evangelizadora e salvífica da nossa Rádio Universidade. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor vos fortaleça nos bons propósitos, que o Senhor vos renove no seu amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquemos então com a nossa mensagem musical. Venha que Jesus o chama, meu amigo. Venha que Jesus o ama, meu irmão. Venha que Jesus será o seu abrigo. Deixe Jesus entrar em seu coração. Ele o chama porque vai modificar toda a sua vida. Ele o chama porque vai fazer você mais um soldado do amor. E tudo aquilo que você andou buscando pelo seu caminho, você terá se caminhar em cada passo e passo a passo, acompanhado do Senhor, que vai cantar aleluia. Será feliz, aleluia. E tanto amor, aleluia. Você terá se caminhar em cada passo e passo a passo, acompanhado do Senhor Jesus. Venha que Jesus o chama, meu amigo. Venha que Jesus o ama, meu irmão. Venha que Jesus será o seu abrigo. Deixe Jesus entrar em seu coração. Ele o chama porque vai modificar toda a sua vida. Ele o chama porque vai fazer você mais um soldado do amor. E tudo aquilo que você andou buscando pelo seu caminho, você terá se caminhar em cada passo e passo a passo, acompanhado do Senhor, e vai cantar aleluia. Será feliz, aleluia.
você terá se caminhar em cada passo e passo a passo acompanhado do Senhor Jesus. Paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.